continuando Tá bom. na Copa. Ok, então, muito obrigado a todo mundo que está presente aqui na live com o Noik, né? Para quem não me conhece, meu nome é Ivan, eu sou professor de Física aqui no ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e eu vou falar hoje basicamente sobre Olimpíadas de Física, né? Que é um tema que é muito caro para mim. Eu fui olímpico de Física entre 2007, né, e 2009 no ensino médio, né? Depois eu fiz algumas Olimpíadas universitárias também. Eu trabalhei desde o final do meu terceiro ano com aulas de Olimpíada, então virei professor no terceiro ano do ensino médio ainda. É, E aí eu virei professor e não parei mais desde então, né? Então, meus 5 anos de graduação no ITA, eu passei dando aulas de Olimpíada de Física também. Dei aula de cursinho de Física também num cursinho comunitário, né, que é o CadVest, e é administrado pelos alunos do próprio ITA. Eu ajudei na administração do cursinho e também dando aula, né? Depois que me formei, eu ingressei na pós-graduação em Física, entrei no mestrado, né? Depois transformei mestrado em doutorado direto, passei uma parte do tempo do meu doutorado lá na Alemanha, na cidade de Jena. Voltei para o Brasil, me formei, me doutorei, logo em seguida fiz o concurso para professor do ITA e passei, né, em 2018. Fui olímpico também de matemática, fui olímpico de química também, né? E aí publiquei um livro chamado Física em Nível Olímpico, né? Que trata basicamente sobre uma coletânea de problemas voltados para ajudar alunos a se prepararem para Olimpíadas de Física, tanto nacionais quanto internacionais, né? Estou trabalhando no volume 2, espero que consiga terminar agora em 2020. Então, mais ou menos isso é um pouco da minha trajetória, de quem eu sou, né? Como olímpico, eu, eu participei de alguma coisa de OBM do ensino fundamental, mas sem levar muito a sério. Né? Aí no primeiro ano do ensino médio eu comecei a participar da Olimpíada de Matemática, Física e Química. Fiz as brasileiras, cearenses, enfim, né? Cheguei a classificar para IMO, para ISHO e para IFO, né? Mas aí acabei tendo que tomar um foco, então escolhi me dedicar para a seletiva da IFO. E fui para internacional, ganhei prata lá. Até então, em 2009, a gente teve 2 pratas e 3 bronzes. Foi o melhor resultado até então, né? Alguns anos depois é que foi aparecer o ouro, então. Então, eu voltei, virei professor nas Olimpíadas Universitárias, né? Eu participei muito da IMC, fui 2 vezes para a Bulgária. E, e participei do IFT. No primeiro ano de graduação fui 4º lugar. Aí o segundo eu fui o primeiro, né? Ganhei. O terceiro eu não participei porque eu estava no congresso de física. E no quarto eu fui 4º lugar de novo, se não me engano. Né? E aí eu acabei a minha carreira de olímpico indo para a MC no meu último ano de graduação. Então aí eu encerrei, né? Aí posteriormente, né, agora recentemente, eu comecei a ajudar na organização de algumas Olimpíadas. Entre elas, eu posso falar do YPT, né? Então, eu faço parte do comitê científico da B8, que organiza a YPT. Organizo os jurados que participam da organização. E também sou coordenador local da OLUF, né? Que é a Olimpíada Latino-Americana Universitária de Física. Então, é uma Olimpíada Universitária que não existia quando eu era aluno, mas que hoje em dia existe e eu ajudo a organizar isso em São José dos Campos. Tá? Então, mais ou menos, é por aí a minha apresentação pessoal, certo? Se vocês tiverem alguma coisa perguntando no chat, quando for andando, eu vou tentar responder ao longo disso, senão eu guardo uns 20 minutos no final, mais ou menos, e dedico só a responder perguntas, tá bom? Sim, conheço o Gustavo Haddad, ele chegou a passar um tempo no ITA, foi ouro na IFO, né? E já tem muito olímpico que sempre aparece lá no ITA, né? Então, sempre que começa o ano, eu sempre tento dar uma olhada nas listas para ver quem que eram os olímpicos que passaram no ITA de cada ano, né? Um pouco agora sobre as competições de física, né? Já que o título da palestra é Olimpíadas de A a Z, né? Então você tem algumas Olimpíadas que começam com as Olimpíadas Júnior, né? Então você tem principalmente a OBC, a ONC, né?
Então, a Olimpíada Brasileira de Ciências, a Olimpíada Nacional de Ciências, que elas misturam física com outras disciplinas. Tudo bem? Em particular, a OBC ela joga alunos para a EJSO, que é a Olimpíada Júnior de Ciências, né, internacional. Que é uma Olimpíada que, assim, para quem tem idade, aí, quem tiver menos que 15 anos estiver na live, tá? Uma Olimpíada que eu recomendo fortemente. Ela tem basicamente um nível de ensino médio, tá? Então, nível de segundo, terceiro ano de ensino médio, sendo que é focado em pessoas abaixo dos 15 anos, né? Então, você se prepara com ela basicamente com preparação de ensino médio, mas, vamos dizer, a maioria dos estudantes estão no nono ano, no primeiro ano do ensino médio, né? Então, é uma Olimpíada que o pessoal começa a trabalhar desde cedo, né? E, em geral, basicamente, os medalhistas de ouro que eu vejo da IFO, né? E já me falaram que também isso acontece com a ISHO, com a de biologia, né? Em geral, começam indo para a JSO e depois se ramificam e vão para IMOS, ISHOS, IBOS da vida, né? Então, eu vou começar a minha impressão falando dessas Olimpíadas, né? A OBC, a ONC e a IJSO, né? Ainda no ensino fundamental, você pode participar da UBF, né? Além de várias Olimpíadas estaduais, né? Então, aqui em São Paulo, a gente tem a Olimpíada Paulista de Física, que tem níveis para ensino médio e ensino fundamental. E a UBF também tem para ensino fundamental também, tá? Em geral, as estaduais, elas ficam em si, né? Você pode ter premiações locais e tal. A UPF, inclusive, a premiação dela sempre ocorre no ITA, né? A do Ceará variava um pouco, mas eu competi bastante no Ceará também. Mas eu não cheguei a fazer no ensino fundamental. Eu comecei a fazer Olimpíadas no ensino médio. Né? Mas eu recomendo que você faça o quão mais cedo possível que você puder. Aí a principal Olimpíada brasileira seria a OBF. Tá? Você tem a UBFEP também, que é para as escolas públicas, né? A UBF ela é a principal a Olimpíada Brasileira de Física, né? Então, basicamente, você tem alguns níveis diferentes. Você tem nível 1, oitavo e nono ano, né? Você tem primeiro e segundo ano de ensino médio, né? E terceiro e quarto ano, no caso de ensinos técnicos, né? Fica no nível 3. A UBF, então, ela aborda, né, o conteúdo do ensino médio inteiro, né? E, em geral, também recomendo para estudar para essa Olimpíada, né, você pegar uma coleção aprofundada do ensino médio, tá? Então, você já pode pegar um ensino tópicos da física de cabo a rabo e complementa com outros problemas, né? Então, pode ser... Tem vários níveis, né? Então, tem o livro do Renato Brito, que você pode usar para mecânica, tem coisas excelentes, principalmente de referência inercial, vínculos geométricos. Tem os russos também, Sarajevo, Kossel, né? Peruanos também são coisas que o pessoal usa bastante. Eu recomendo olhar muito prova antiga também, né? Vai ter um caráter também experimental, certo? A JSO tem experimentos também, a UBF também tem experimentos. Experimentos é uma coisa difícil de você estudar, tá? Tem um material do Noik que ele é muito bom, né? Já fazendo propaganda para vocês, e foi escrito pelo Vitor Ivo, né? Eu tenho até uma live com ele que eu gravei, tá no YouTube, né? E ele participou do Noik, ele organizou vários materiais de física, entre eles de física experimental. Isso é bem curioso porque ele é um cara que ele era muito forte em teoria e tinha dificuldade em experimento, né? Mas ele acabou se dedicando tanto que conseguiu fazer um material de excelente qualidade. Eu tenho alguns vídeos que estou fazendo para o YouTube recentemente, que aí eu estou tentando ajudar então as pessoas a terem ideias de experimentos para poderem treinar, né? E um pouco de análise de dados também. Mas aí de forma bem assim, começando o projeto. Mas essa parte de experimentos, né, eu recomendo você ter algum livro de física experimental, de introdução ao laboratório de física, para aprender tratamento de erros, propagação de incertezas, esse tipo de coisa, e fazer algumas coisas, alguns treinos em casa. Tá? Então, essa parte de medida, né, é uma coisa que você precisa de treino, né, e avaliar incertezas. Tá? Então, a UBF, né, ela, por sua vez, ela serve para selecionar alunos, né, para a Olimpíada Nacional. Então, alguns alunos do nono ano são classificados para a seletiva das internacionais, né, a SOIF.
seletivos das Olimpíadas Internacionais de Física, alguns alunos do 9º ano, o grosso dos alunos do 1º ano, né? Final, aqueles que competiram, né? No 1º ano, e alguns poucos do 2º, que é o que a gente chama de repescagem. Então, tem os adiantados do 9º ano, os principais do 1º ano e os da repescagem do 2º. E aí esses alunos se juntam, né, fazem algumas provas de seletivas, de seleções, e aí a seletiva já é um nível de Olimpíada, né, que vamos dizer que é o nível olímpico estrito sensu, né, que você vai começar a introduzir alguns assuntos de ensino superior num contexto para alunos de ensino médio. Okay? Então aí é um nível de competição que você precisa já pegar Moisés Nussensvai, pegar Irodov, Halliday, David Morin. Eu tenho minha página do @nível.olímpico que eu sempre comento vários desses livros, né? Griffiths para eletromagnetismo. Né? Então, basicamente é uma coleção de livros clássicos em universidade que você começa a estudar no ensino médio, tá? Só comentando um pouco sobre a OBF ainda, que eu me esqueci, que eu sempre digo que eu falo bastante, né? Que você sempre precisa estudar o edital inteiro. E nem sempre isso bate com o que você está vendo na escola. Em particular no 1º ano, que é um ano chave, se você quiser seguir em frente em competições internacionais, né? Vale muito a pena você pegar o assunto do 1º e do 2º ano e estudar inteiro no 1º. Porque aí você tem uma certa liberdade de escolher questões, né? E se você estudou todo o assunto do 1º e do 2º ano, você pode trocar questões difíceis de mecânica por questões fáceis de termologia, ondulatória e óptica. Tá? Então, a terceira fase em especial, que é a fase mais difícil da UBF, né? Você tem gerar essa possibilidade de escolher as suas questões. Certo? Então, você tem a seletiva da Olimpíada Nacional, né? E aí você pode ser selecionado para um time da Olimpíada Nacional, né? A IFO, que são 5 alunos. Um time da Olimpíada Europeia, que o Brasil ele participa da Olimpíada Europeia de Física como um convidado especial. Tá? É estranho, mas acontece. E é bom que você tem mais vagas para Olimpíadas Nacionais. E 4 pessoas para a Ibero-Americana. Tá? Então o Brasil é um cara que ele tá ali já ascendeu muito forte na IFO, né? Já ganhou medalhas de ouro, tem várias pratas hoje em dia, bronze. Então, sistematicamente, o Brasil é alguém que vai lá para arrancar medalhas de todos os tipos na IFO, né? Na europeia, mais ou menos por aí também, né? O Brasil, mas já está com coisa assim, vamos dizer, mais cor de prata do que cor de bronze, como é a IFO. E na Ibero-Americana, o Brasil já é, vamos dizer, top na competição. É alguém que já, assim, não é o melhor país, que já levou 4 ouros, já levou top gold, né? Sim, também tem o que o Matheus está falando aqui, né? Que o Brasil também tá sendo convidado para a Olimpíada de Física do Norte dos Balcãs. Não, acho que é daquele mar do norte que é Estônia, Letônia, né? Então o Brasil está entrando em outra Olimpíada Nacional agora, né? Esse ano específico, por causa do Covid-19, não aconteceu a IFO, mas o Brasil participou do Báltico, desculpa, do Mar do Norte do Báltico, perfeito. O BED Baltic. E o Brasil participou e levou várias medalhas também, certo? Então, são mais ou menos por essas as Olimpíadas. São várias, né? Então, tem o Campeonato de Física que está acontecendo agora, que é uma competição que está começando a sua primeira edição, e tem um formato parecido com a Physics Cup, que é a Olimpíada Internacional de Física, mas é toda feita online, né? É um problema por semana, e problemas bem sofisticados. E também tem outra Olimpíada que é muito bacana, que é a YPT, né? Então, a YPT ele tem um formato que é um pouco diferente, né, da Olimpíada tradicional baseada em provas, né? E a YPT basicamente você tem meses para fazer alguns problemas, né? Então, os problemas saem em julho de um ano e a etapa nacional ela corre em setembro, outubro, novembro, até dezembro mais ou menos, vamos chutar. Você tem basicamente 6 meses para fazer alguns problemas, faz alguns relatórios, envia para a organização, a gente corrige, seleciona por volta de 20, 21 equipes
e tem a final nacional, né, em que a gente junta todas as equipes em São Paulo e vocês apresentam os problemas no formato de um Physics Fight. Né? Uma equipe relata o problema, a outra equipe tem um caráter de opositora, as duas entram no Physics Fight, né, discutindo a física envolvida, e uma terceira equipe é avaliadora que julga essas três, e as três fazem um debate. Isso aí é avaliado por jurados que levantam plaquinhas dando nota para vocês. Tá? Normalmente eu trabalho organizando o júri e computando as notas, sendo presente de mesa nisso aí. E é uma coisa bem legal, que você consegue pegar um problema muito sofisticado, né, e mesclar soluções experimentais, demonstrações, teoria, experimento, vamos fazer setup, vamos variar parâmetros, vamos construir coisas. Tá? Então já teve, acho que a última YPT, o problema era construir um sismógrafo mecânico, né? Outra foi criar um gerador de números aleatórios mecânico. Então você tem uma coisa sem resposta fechada, né? E que você tem que discutir então a física com um contraditório, certo? Então basicamente são essas as competições como um todo, né? O Brento perguntando o seguinte: se existe alguma Olimpíada de Física específica que vocês recomendam, que eu recomendo que vocês façam, né? Breno, a minha recomendação no geral é que você faça todas. Todas que você puder. Se tiver 15 anos, você já começa com a ONC, a OBC. A ONC tem para ensino médio também, né? Mas você faça todas. Independente de o seu objetivo. Por que meu celular tá... gente, tem um cara que tá me ligando há dias, assim, não desiste. Eu recomendo que você faça todas, tá? Estaduais, nacionais, brasileira, YPT, ONC, OBC. Eu já estou perguntando aqui, o Juan. E matemática. Faça matemática também, química, eu fazia tudo. Tá? Então, principalmente essa fase que você está no ensino médio e começando em Olimpíadas, é uma fase que você precisa, ao máximo, se expor a desafios e problemas. Tá? Então você vai metralhar todas as Olimpíadas, apesar que às vezes você que vai ser metralhado. Tá? Então, já vá sabendo que assim, é normal você ir para uma prova de Olimpíada e não se dá tão bem quanto você se dá numa prova de ensino na escola. Né? Por quê? Porque na prova na escola você tem um professor que te dá todas as aulas e esse cara é o cara que vai te avaliar. E ele não quer te avaliar para ver se você está muito bom. Ele quer te avaliar para ver se você entendeu o que ele falou em sala de aula. Tá? Então a métrica dele é só verificação de aprendizado. Né? A Olimpíada não. A Olimpíada você tem um caráter mais competitivo. Então, à medida que você avança nos níveis, né, faz-se a Olimpíada para assim, o pessoal se dá mal. Então a minha Olimpíada Internacional que eu fiz não foi no México e eu fui prata, eu disse, nossa, o Ivan foi super bem. Cara, eu fiz 50% da prova. Eu tirei 5. Tirar 5 é uma nota boa ou ruim, né? Uma prova muito difícil, isso aí é excelente, né? Uma prova muito fácil, isso é muito ruim. Então, a Olimpíada, é normal você ir e você tomar uns paus, né? Mas é daí que você vai metralhando todas as Olimpíadas e você veja, né? Opa, essa aqui eu tenho uma facilidade a mais, né? Aquela lá, nem tanto. Aqui eu tô bom mesmo, eu sou bom nesse assunto. Aquela lá, eu preciso melhorar nisso, né? E você pegar essa experiência de prova, tá? Além de premiações e tal, né? Estou falando das que eu mais participei, mas existe hoje em dia uma miríade de disciplinas, né? Eu estava pesquisando hoje, ontem, aliás, eu descobri que existe até a Olimpíada Brasileira de Contabilidade, tá? Sabe Deus como é isso, mas existe uma Olimpíada de Contabilidade no Brasil. Ciências, medicina, robótica, tá? Então, assim, a ideia é que você tem várias competições, você pode se encaixar naquela que combina com você. Então, eu recomendo você fazer o máximo que você puder. Então, o Leandro está falando aí que existe a Olimpíada até de filosofia, né? Então, tem de história, que é organizada pela Unicamp. Né? Então, a ideia é que, assim, dependendo de qual o seu estilo, né? Você pode se encaixar, né? E a minha sugestão é que você comece o máximo que você puder, né? E ganhe e principalmente experiência de prova, né?
para você ficar bom assim até fisicamente, de concentração, você se acostuma a resolver problemas difíceis, né? Isso aí, não tenha dúvida que ajuda vocês muito na hora de fazer um vestibular, ou então assim, as premiações que vocês ganharem, as experiências, vocês podem, se quem quiser ir para fora, você pode discutir isso e faz parte da sua história na hora que você vai fazer um application para alguma universidade internacional, né? Então, é, acho que já foi várias dessas aí que eu já falei, né? Então, assim, é uma coisa muito bacana, né? É, e que ajuda vocês no longo prazo, né? Também tem as Olimpíadas universitárias, né? Então, você tem universitários presentes e tal, mas das universitárias, as que são mais populares de física, né? Então, a ULUF, a Olimpíada Latino-Americana Universitária de Física, que é muito boa, inclusive, para quem treina para IFO, tá? Tem excelentes problemas lá, sendo que naturalmente tem mais cálculo, bem mais cálculo que a IFO. Mas são problemas muito bons também. Além da ULUF, que é parecida com a IFO, e até o objetivo dela é constituir uma competição para aqueles alunos que ganharam um bom nível de física com treinamento para IFO, tá? Então, o propósito deles é ser uma continuação para quem era olímpico, né? E a pergunta, sempre fazem também, mas eu perdi o primeiro ano, estou no segundo ano e vou começar a Olimpíada, vale a pena? Vale, né? Estou na universidade e nunca fiz a Olimpíada, vale a pena fazer a ULUF? Vale. Eu tenho gente lá no ITA, que é meus alunos, que nunca fizeram a Olimpíada no ensino médio, foram para a ULUF e ganharam medalha, né? Então, assim, independente, o melhor é começar cedo. Não vou mentir para vocês. Mas se você tem a sensação que você perdeu 1 ou 2 anos, ignora isso e vai dá a cara a tapa, tá? Faz as Olimpíadas, participa, né? E a outra universidade que também tem, que é bem famosa, é a IFT. A IFT, eu acredito, ela é um foco bem universitário, mas eu acho que se algum de vocês quiser se inscrever, eu acho que a rigor, o critério é assim, a idade, e você não pode ter o diploma de ensino superior. Então, talvez você possa dar uma olhada no regulamento, mas talvez alguém consiga entrar e participar dessa Olimpíada. Tá bom? O fato é que se você não começar e não se arriscar, né, você nunca vai ganhar medalha, né? O Juan tá falando que ele perdeu 3 anos porque não conhecia e é de interior, né? Não tinha nenhum incentivo nenhum, né? Por mais que você seja o melhor aluno do colégio, eles não divulgam. Isso é uma grande verdade, eu acho que isso é uma coisa muito bacana do NOIC, é algo que eu tento fazer na minha página do Instagram também, divulgar essas Olimpíadas e essas competições, tá? Então, como é que você faz para participar? No geral, gente, você precisa garantir que o seu colégio se inscreva, tá? Então, muitas Olimpíadas você precisa ter primeiro a inscrição da escola, para depois você ter a inscrição de cada aluno, tá? Então, assim, muitas vezes, e inclusive essa semana, eu falei com um colega meu do ITA, que se formou comigo, né, e que foi aluno de Olimpíada. Ele tinha essa mesma situação. Era um cara de uma cidade humilde, né, que estava no Instituto Federal da Bahia, né, passou lá e queria competir. E ele assim, corria atrás do professor dele para inscrever o IF dele para ele poder competir. Então, assim, tem gente que está em centro de preparação para a Olimpíada, que tem um know-how, e a escola faz tudo. Isso é verdade. Então, dependendo da sua escola, tem escola que faz isso, escola que não faz. Mas se você estiver na escola que não faz, então seja você o apóstolo que vai chegar lá trazendo a mensagem das Olimpíadas, né? Tenta buscar o professor que é mais pilhado, que está mais a fim de ajudar você, né? E porque em geral vocês precisam de algum professor responsável, né? Seja pela aplicação das primeiras fases, ou seja com a questão burocrática de registrar as notas, né? Então, tem gente que em geral você precisa brigar um pouco, né? Mas é uma briga que vale muito a pena, gente, tá? O Gustavo tá falando que não te avisam com um dia de antecedência. Às vezes isso acontece. O importante, pelo menos, eles avisam, né? E a minha época de setembro, outubro, novembro, assim, era uma época das Olimpíadas que eu basicamente ficava todos os sábados fazendo prova de Olimpíada, tá? É uma coisa que é muito boa e que me ajudou muito
a ter passado no ITA de primeira, por exemplo, e assim que eu entrei no ITA, teve gente procurando alunos do ITA para dar aula de Olimpíada, então isso me ajudou bastante, né? É, tem um que tá perguntando sobre o colégios específicos, então eu evito falar um pouco sobre colégio A, B ou C, né? O etapa que você está perguntando, inclusive eu já trabalhei lá, assim, muito bom, mas tem vários colégios muito bons em vários estados, né? Que dão esse suporte de Olimpíadas, né? Então, em Fortaleza tem vários colégios que dão esse suporte. Em São Paulo tem vários também, né? Tem o Etapa dá, o Objetivo também dá, o Poliedro, o Planck, assim. Eu tô falando alguns que eu conheço, mas assim, tem vários colégios que dão esse suporte. É importante você acompanhar, né? Acho que tem um Dante Alighieri, eu conheci alguém no Master em Fortaleza. Eu não quero ser injusto e esquecer de nenhum colégio, mas sim, tem vários colégios que estão entrando nesse circuito de competições de Olimpíada, tá? E é uma coisa assim que eu posso falar pra vocês que transforma muito, muito, muito. Olimpíadas foram coisas assim que moldaram o meu gosto por física para eu ter feito. Eu fiz engenharia eletrônica, né? Eu estava um pouco na dúvida se eu queria engenharia ou física, né? Mas eu fiz 3 anos de iniciação científica em física, dei aula de física desde meus 17 anos, né? Virei professor de física, sou pesquisador, né? E assim, física me ajudou muito, 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 né? A construir a minha trajetória, né, de vida. Transforma muito e é uma coisa assim que recomendo fortemente que vocês façam aí. Agora vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá, gente? Preparatório Python. Tem pessoal que tá com. Pode mandar as perguntas no chat aí, fiquem à vontade. Perguntaram mais cedo, né, também sobre a minha preparação, né? Como é que era a minha preparação? Então, cada pessoa tem as suas circunstâncias, tá? Então, eu sou cearense, eu morava em Fortaleza e eu saí do colégio militar, que era um colégio público de excelente qualidade. Acabei indo para o Farias Brito, eu tinha o apoio da escola, então tinha bolsas, né? E aí eles me incentivavam bastante a competir nessas Olimpíadas. E eu tinha várias aulas de preparação, né? Então, basicamente, eu ia todas as noites para o colégio, das 7 às 9 horas da noite, assistir aulas de Olimpíada, né? Principalmente de física e matemática. Química eu assistia também, mas acho que mais focado quando tinha alguma Olimpíada chegando, eu dava o gás nas aulas de química também, né? Então, basicamente, eu tinha uma carga horária dedicada para a Olimpíada, além da aula comum, bem razoável, né? E eu basicamente não tem muito segredo, assim. Eu estudava muito, né? Então, minha manhã toda estudando aula de escola, a noite toda estudando, assistindo aula de Olimpíada e o meio ali eu estava estudando também. Então, eu estava fazendo minhas tarefas de casa de manhã, tempo livre eu estudava para a Olimpíada, né? E aí eu ia fazendo e eu ia vendo o que me dava bem, né? Então, basicamente, eu ia correndo atrás das minhas tarefas e os professores mandavam listas e eu ia correndo atrás das listas de Olimpíada. As Olimpíadas iam vindo, à medida que elas iam vindo, eu ia fazendo revisões, ia tentando me preparar para cada uma delas da melhor forma possível e fui nessa aí, né? Então, eu tinha professores que me davam um excelente suporte, tá? Hoje em dia você tem alguns canais que estão começando a divulgar material e conteúdo relacionado a isso, né? Tem o NOI, que faz um excelente trabalho nesse aspecto, tem o Poliolímpicos, o BMPeiros, tem o Carlos Eduardo, né, o do Fisicadu também. Então, tem muita gente que está começando o astrobiologia, com astronomia, astrobiologia, do Vigílio, pessoal de astronomia. Então, assim, está começando a ter uma efervescência de excelentes conteúdos. Então, quem está fora desses contextos, né, está começando a ter mais oportunidades para vocês, né? Mas, basicamente, o que eu tinha uma preparação de Olimpíada bem intensa e eu corri atrás das listas e de aprender, né? E tive dificuldades como a maioria de vocês tem, né? Isso aí não... basicamente não tem muito segredo. O segredo é assim, assistir a aula, anotar durante as aulas, bunda na cadeira e estudar, tá?
O Gustavo perguntando sobre a YPT, né? A YPT eu não cheguei a participar, isso foi uma certa infelicidade, eu tive um certo azar. Eu peguei os anos em que o Brasil não participava da YPT. Então não cheguei a ter essa experiência. Mas como jurado, né, a minha percepção é que assim, você tem problemas bem difíceis. É uma Olimpíada que você precisa fazer revisão bibliográfica, pesquisar artigos, falaram um pouco de Python aí em cima, né? Então, assim, você precisa ter um know-how de simulação, né? Então, Python tem bibliotecas de simulação, tem gente que usa MATLAB, é, então você tem que fazer um misto entre teoria, simulação computacional e experimento. Nesse balaio todo, fazer revisão bibliográfica, montar uma apresentação, né, e competir. Se você quiser começar a participar dessa Olimpíada, eu recomendo que você vá no YouTube, procure YPT Brasil Physics Fight e comece a assistir vários Physics Fight, né, estudando o problema e acompanhando a resolução. Em geral, essas que são gravadas são de altíssimo nível, mas lembre-se, esses alunos, principalmente as melhores apresentações, né, o cara gasta meses com uma equipe de 5 pessoas tentando resolver esse problema e investigando, tá? Então, e aí você vê o nível que acontece, principalmente o formato, né? A Gabriela Freitag, né, ela tá falando que tô sem esperança de participar do internacional. Assim, em geral, mesmo se você não tenha, cheguei tarde, às vezes é bem difícil você pegar um nível para chegar no internacional. Mas assim, só da experiência de Olimpíadas, de lidar com esses problemas, de querer se aprofundar, né? Em geral, não acho que a medalha da Olimpíada, essa premiação, é um fim em si mesmo. Tá? Isso é só um jeito da gente, professores universitários, orientar vocês para quererem ir além da escola, né? De se aprofundar até o máximo que vocês puderem, de procurar os melhores desafios, os melhores experimentos, e principalmente essa coisa experimental que não existe na escola. Então, assim, fala aí no chat aí, quem tem laboratório de física na escola e tem atividades de experimentos, né? Quem já discutiu incerteza de uma medida na aula de física? Né? Então, a gente tem um vício aqui no Brasil, né? De ver física, como se fosse substituir número e fórmula. Isso é absurdo, entendeu? Então, assim, eu tenho muita raiva quando alguém chega pra mim e fala assim, eu não gosto de física, eu não gosto de substituir número em fórmula. Eu falo, cara, tá tudo errado. Né? Física tem muito mais a ver com medidas e com régua, né, do que com fórmula, certo? Então, a Olimpíada de Física, você está no meio desse contexto, de repente, para muitos alunos, a OBF, né, é a única oportunidade que tem de fazer o experimento de física, né, uma atividade proposta. Então, assim, a Olimpíada tem mais a ver com isso, com essas experiências, Gabriela, do que você provavelmente fazer uma viagem no internacional, né? É legal, assim, eu participei, assim, muito bacana, mas existe muita coisa legal no caminho para isso, né? Deixa eu ver, ó, tem um cara aqui, eu acho que tá no sexto ano, tiveram sorte de pegar um gás na época que várias pessoas estão divulgando fortemente. Isso é muito verdade, Juan. Então, quanto mais novo você é, cara, aproveita. Se você é novinho aí, cara, aproveita e estuda o máximo que você puder, né? E entende isso desde cedo. Né? Quanto mais cedo você começar, melhor para você, né? No mínimo, você vai fazer o ensino médio bem relaxado, tá? Nesse ano de Covid, a OBF vai ser online, né? Vai ter a primeira fase online, a segunda fase teórica vai ser junto a segunda e terceira fase, para quem tiver inscrito, né? Se eu não me engano, ainda as inscrições estão abertas, né? Escolas e alunos. E em fevereiro vai ter a parte experimental. E aí eles vão divulgar os lugares que vocês podem pegar os experimentos, né? Quem tiver classificado para a última fase. E aí vocês pegam um kit experimental, fazem um experimento em casa e colhem os dados e fazem um tratamento de dados. Você faz o experimento em casa e manda para o Comitê Nacional. Tá? Vamos lá, o Bruno é um professor ótimo, muito bom.
Alguma sugestão para professores que trabalham com alunos para as Olimpíadas, material e apostila. Então, Bruno, material, o foco eu acho que você começar com os mais novos. Então, os mais novos, assim, são os caras mais férteis e você dá um trabalho lá e tem um resultado rápido, tá? Então, quanto mais novo, mais você tem tempo de trabalhar o seu aluno, né? Em geral, o foco, acho que você tentar adiantar material para eles. Então, tenta conseguir, né, com o seu colégio, com a estrutura, enfim, que você tiver inserido, né? Conseguir um espaço de aulas extras, pode ser 2 horas por semana, pode ser 4, né? Eu acho que o ideal seria pelo menos 4 horas por semana para você ter um tratamento de Olimpíada bom. Se não tiver 4, você faz com 2 e às vezes tem gente que faz assim, ano A e ano B. Ó, ano A eu vou dar toda a mecânica. Não importa se você é primeiro ou segundo ano, enfim. E ano B eu vou dar termologia, ótica e ondas. Exceto, sei lá, alguns meses que você faz uma revisão de mecânica. Né? Então tem gente que tem pouco recurso e faz isso. Né? Mas se eu pudesse de 2 frentes seguir, seria ótimo. Né? Material, acho que boas coleções de ensino médio, eu sou um grande fã do Tópicos da Física. Né? O Coleção da Física Clássica também é excelente. Essas 2 coleções são as que eu mais gosto. Combinadas com referências para exercícios de aprofundamento. Né? Provas antigas. Tem um livro do Renato Brito de Itaime, que também é muito bom. Peruanos, russos. Aí você vai montando as suas referências de livros. Né? O Física em Nível Olímpico também é muito bom. Eu não quero puxar a sardinha pro meu livro. Mas ele vai te dar também excelentes problemas de diversos assuntos. Né? Esse primeiro é de mecânica da partícula, termologia, ondas e óptica. Né? Então, e aí começar com qual estrutura usar para uma aula de Olimpíada, né? Tipicamente são turmas menores, eu diria que não mais que 30, né? De alunos voluntários, que não precisem estar ali e que sejam alunos bem selecionados que você consiga avançar mais rápido e expor ele a problemas mais sofisticados, tá? Então, e aí a apostila também, que eu comentei, de física experimental, né? Então, pega a apostila do NOIC e tem de laboratório, aí tem o que eu prefiro, que é um ótimo começo, a introdução ao laboratório de física, tá? É da editora da Federal de Santa Catarina, tá? Tem um livro, tem uma série de experimentos no meu canal no YouTube, tem um deles que eu recomendo esse livro e outro de teoria de erros, que é o experimento 6, que é o mais recente. Aqui eu faço medida de densidade de corpos e discuto tratamento de incertezas, tá? Então espero ter ajudado, né? E é importante tentar lutar, né? Assim, tanto às vezes o aluno é que luta para inscrever a escola, mas às vezes é o professor também. Então, e é uma coisa muito gratificante você treinar alunos para essas competições que você vê que o cara, assim, a dedicação que eles dão nessas aulas extras, né? É muito diferente do que eles dão numa sala de aula convencional, tá? Então, eu acho que vai fazer 11 anos que eu dou aula de Olimpíada, assim, eu não consigo me lembrar nas vezes que eu tive problemas com uma turma, né? O Pada Slim, né? Pergunta como você conseguia fazer esse tanto de lista. Eu ganhei bolsa em particular Itaim e fico me sentindo muito inútil, pois tem amigos que fazem base estudo pro ITA fazendo 80 questões por dia. Uau! Não consigo fazer 10 do Saraiva num dia, nem eu, cara, tamo junto. Num dia bom mesmo, aí a quantidade eu fico meio triste porque eles olham as resoluções. Cara, relaxa, né? O importante é você ter esse negócio de Olimpíada, assim, sempre você vai ter um cara que é aloprado, tá? Então, quando eu participava de Olimpíada de Matemática, eu cheguei até a ir para o Internacional, fui para Rio Platense de Matemática, né? E assim, eu era um jovem humilde, ele tava começando minha carreira de olímpico naquela época. E assim, eu peguei um gap de gente muito boa em Fortaleza, na disciplina de matemática, e consegui me meter na Rio Platense. E fui pro primeiro internacional, que é como se fosse uma sul-americana, tá? Algo parecido isso. Países da América do Sul, um pouco América Central, né? Às vezes apareceu até um Portugal e Espanha perdido. E quem organiza a Rio Platense é a Argentina. E assim, com essa galera eu vi assim, ó, não adianta eu me comparar com eles,
porque os caras estavam estudando desde a quinta série, né? Atual sexto ano. E assim, eu tava no primeiro ano do ensino médio. Eu falei assim, ó, tem 4 anos que esses caras estão estudando a Olimpíada pesado de matemática. E eu comecei agora. Então, assim, de repente, às vezes, o seu colega, o cara tá estudando pesado há muito tempo. E você chegou agora ali. E você simplesmente precisa de um tempo pra ganhar nível, né? Então, assim, eu não recomendo você ficar comparando com outras pessoas, não, né? Tenta, assim, se comparar quem você é hoje com quem você era ontem. E você tem que melhorar cada dia um pouco mais, né? E assim, fazer 10 prêmios do Sarev num dia, cara, eu nem sei se eu consigo fazer isso aí não também, né? E às vezes o cara às vezes o cara só tem ideia, né? Ou então o cara olha essa solução e você não tá olhando, né? Às vezes o cara simplesmente já ouviu uma coisa parecida antes e simplesmente precisa ver, né, para depois aprender. Então relaxa um pouco com essa pressão aí toda de ter que se medir com os outros, né? O importante é você, assim, entrar numa turma boa, né? Eu me lembro que na minha época de seletiva de internacional, né? Eu tinha uns 8 colegas que estudavam juntos, né? Então, assim, a gente se aventurava junto, né? A gente tava ali os 8 sozinhos ali e tal, mas a gente tava assim, um cara pegando Moisés, tinha muita dificuldade, pegava o Resnick, aí, me lembro que tinha, às vezes a gente travava numa questão e a gente tinha que aprender cálculo, né? E então a gente ia aprender cálculo junto, né? As coisas seletivas começam a pegar um pouco mais de cálculo, tanto a seletiva de química quanto a de física, né? E aí para aprender cálculo eu recomendo ou o Fundamentos de Matemática Elementar, volume 8, ou então o Cálculo para Aprender e Usar, né? Do Barcelos Neto, certo? Em geral, essas recomendações, se você for conferir minha página no Instagram, a maioria delas está por ali, tá? E então, assim, essa coisa de Olimpíada você vai tomar muito pau. Você vai ficar muito dia, assim, nossa, não consigo fazer. Ó, o cara fala, ó, faço 80 problemas, 80 questões por dia. Cara, teve questão de física, que tá no meu livro, eu passei 2 semanas para resolver, né? Isso não quer dizer que eu era burro e tal, eu sei que eu sou burro. Mas, cara, é normal você ficar batendo cabeça em questão, né? Então, isso aí relaxa. Tem mais perguntas? Ah, não, eu tava travado lá em cima, gente, desculpa. Eu tava esperando vocês fazerem questões, deixa eu ir lá pra baixo. É, a Maria do Carmo falou. Maria Carmo, desculpa. Eu nunca fiz nenhuma Olimpíada de Física, estou no primeiro ano. Você acha que é tão difícil ganhar medalha? Maria, você tá no game com todo mundo. Eu tava ali no primeiro ano e nunca tinha feito a Olimpíada de Física. Fui pro Mundial, né? Então, assim, se inscreve, participa do máximo que você puder, né? E assim, se você não participar, aí eu vou te dizer certeza, você não vai ganhar medalha, né? Mas, então você tem que participar, né? E em geral, inclusive quando estão falando aí, né? Às vezes o professor não liga e você que tem que ligar. Então você que tem que correr atrás do cara, fazer ele se inscrever e procurar material no NOIC. Tem um site muito bom, gente, que chama Escola Olímpica, que o cara tem listas e listas e listas de treinamento de OBF, né? Então, Escola Olímpica, né? Tem esse Instagram da OBF, OBFEP, do Distrito Federal, que essa professora, toda semana, ela dá uma lista de treinamento para vocês, tá? Então, assim, na minha época, tinha internet, mas, cara, a internet não era muito mais pobre do que é hoje. Então, então assim, aproveita o que vocês têm à disposição, né? O pessoal perguntando o que é aloprado. Aloprado é que é fora de série, né? O Matheus explicou lá embaixo. Vamos lá. O Rafael Diniz pergunta se como você recomenda para conseguir estudar para muitas Olimpíadas de áreas diferentes, em um tempo pouco para uma grande quantidade de atividades, né? O BQ, o BF e outras. Então, Rafael, a princípio, assim, você precisa saber assim, você não vai conseguir zerar tudo e masterizar tudo, né? Ou você pode, sim, dividir dias, né? Então, assim, minha rotina de estudo, eu tinha, por exemplo, segunda a sexta, eu tinha 5 dias. Segunda, quarta e sexta eu tinha aula de Olimpíada de Física. Terça e quinta eu tinha Olimpíada de Matemática.
A química, eu tentava pegar o que era dado na sala de aula e aprofundar o máximo que eu podia, né? E a cada 2 semanas antes de uma competição, a gente tinha um intensivão daquela disciplina. Então, assim, eu tentava dividir meu tempo ali, com essas dedicações dividindo. Na véspera, eu tentava dar um sprint fazendo provas antigas, né? E aí você vai competindo e vai com essa mentalidade, assim, ó, o importante é competir, ganhar medalha é legal, mas se você tomar uns pau aí na vida, e eu já tomei muito pau, pode ter certeza, não tem mal nenhum, né? Você aprendeu muito, pode ter certeza, nesse caminho, né? Então eu acho que divide, assim, os dias e vai dar as caras, né? Pega o que você mais gosta, né? E compete, e o que você menos gosta, beleza, não estuda tanto, mas continua se inscrevendo e compete também, certo? Vai que você é muito bom nisso, você não sabe. Deixa eu ver o que o Leandro falou. Professor, tem um cara que fala que vai para 4 nacionais e faz 6 livros por mês. Nem vou falar quem é. Cara, eu não sei quem é não, mas esse cara aí é punk, né? Assim, quando eu entrei foi no meu primeiro ano. Eu fui bronze na UBM, né? Eu fui bronze também, se não me engano, na UBQ. E no primeiro ano eu fui ouro na UBF. Aí eu fui selecionado para as 3 seletivas. Pelo menos para mim, eu vi claramente, ó, Ivan, seguinte, você pode tentar se dividir nas 3, ou até em 2, e tomar pau nas 2, né? Ou você pode focar em uma e tentar ir bem, né? Então, assim, basicamente, a ideia geral é assim, pressão é força sobre área. Ou eu aumentava a minha força muito, ou eu diminuía a área. Então, o que eu fiz? Diminuí a área, ao invés de 3 disciplinas, eu escolhi uma e aumentei a pressão. Aí você consegue furar. Né? Mas essa história aí de 4 internacionais e de fazer 6 livros por mês, sei lá, cara, de repente o cara é doidão e tal, bichão, mas eu não tô nesse nível, não. O Gustavo pergunta se cálculo já ajuda a ser a fase da OBF. Então, Gustavo, já ajudou. Já teve questão da OBF que eu já vi umas questões da OBF que se você sabe cálculo, é fazer uma derivadazinha lá suave e você resolve. Mas no geral, eu não recomendo que você gaste muito tempo em cálculo se você não fez já o seu feijão com arroz muito bem feito em toda a matéria do ensino médio, tá? Pode fazer um pouquinho como curioso e tal, mas eu recomendo assim, sempre, sempre, sempre é um ensinamento para a vida toda de vocês, ó. O básico vem primeiro. Você quer construir uma torre, você começa com o primeiro andar, depois vai para o segundo, depois vai para o terceiro. Em exatos, isso é muito importante. Não se faz problema difícil se você já não fez dezenas de problemas fáceis, tá? Então isso aí esse é o jeito de estudar exatos, não existe atalho, tá? O Cauã perguntou se eu ganhar medalha só no segundo ano, tem chance de ir para o internacional? Tem sim. Como eu falei, Cauã, se você tirar uma medalha alta, em geral isso é tirar ouro, tá? No nono ano ou no segundo ano, eles te inserem na competição da internacional, tá bom? Pro cara do segundo ano que quer um internacional, aí eu já falo o seguinte, ó, pega o ensino médio todo, tópicos da física aí, devora tudo e já adianta alguma coisa. Então, se você está no segundo ano e quer entrar nessa briga, aí sim, você já começa a estudar cálculo, você já pega um Resnick, uma coleção do Tipler, para começar a estudar e adiantando algumas coisas de ensino superior, tá? A mesma matéria da BF, mas mais aprofundada, tá? E aí, a galera do segundo ano eu já vi gente do segundo ano ir para mundial, ou para internacional eu já vi gente indo para internacional sim, mas assim, é corrido, tá? Imagino que você vai entrar na briga para as nacionais com um cara que já está há 1 ano fazendo estudo para seletiva. O Matheus falou aqui da repescagem, isso aí, né? Quantos participam da repescagem? Se eu não me engano, eles pegam 10 nomes do segundo ano da UBF, fazem uma pré-seletiva, desses 10 nomes saem 2 e esses 2 entram na última fase da seletiva, que são os 40, tá?
Então os números exatos eu não tenho de cabeça, mas seria mais ou menos, vou chutar, tá? Seria uns desses 40, sei lá, seria 30 primeiro ano, 5 nono ano, 5 repescagem, qualquer coisa assim. Então o grosso mesmo tá no primeiro ano, mas antes e depois tem gente que insere, tá? O Will Banana pergunta como pegar o nível de seletivo tá no segundo ano, ó. Pela repescagem. Cara, você precisa estudar para o BF e assim, estar acima do nível da OBF. Tá? Então você já tem que estar ali pegando a OBF, correndo tópicos, resolvendo tudo de ensino médio e já começar a se aprofundar no nível de ensino superior. Tá? Pode ser um Resnick, um Chiplet, já que você está na repescagem ainda, que vão te ajudar a pegar uma base mais sólida. Tá? E aí pegou o ouro na OBF, ou fez uma prova muito boa, que você já viu que, cara, eu fui bem. Já começa a estudar pesado com o Moisés aí da vida para entrar nessa briga, tá? O Wesley perguntando, depois que eu acabei o Moisés, como eu organizava os estudos de cada área da física? Estudava um por semana ou todos ao mesmo tempo? Cara, Wesley, depois que eu acabei o grosso, e foi meu segundo ano de ensino médio, eu fiz Moisés 1, Moisés 2, Moisés 3 e comecei a brigar com o 4. Aí depois disso, terceiro ano, eu fazia muita prova antiga. Fazia muita prova antiga de IFO, muita prova antiga de Ibero. Eu fiz, sei lá, 30 anos de IFO, décadas de Ibero, peguei a Olimpíada Asiática, peguei seletivas portuguesas. Eu fui resolvendo prova doidado e aí quando não conseguia fazer uma questão, eu estava teoria. Tá? Vamos lá. O Bruno está perguntando aqui. Ivan, tem alguma iniciativa no ITA para aprovação em vestibular para alunos olímpicos igual a Unicamp? Então, Bruno, em geral, aqui no ITA, a gente ainda é muito focado no vestibular, né? Então, a princípio, não existe reserva de vagas para alunos olímpicos, né? Então, assim, um aluno olímpico que quer ir para o ITA, em geral, ele vai ter uma Olimpíada que é que ele competir, que ele está meio que garantido, vamos dizer, e ele precisa, de fato, correr atrás das outras, né? Então, quando eu voltei da minha IFO em julho, estava no terceiro ano, o que eu fiz? Eu fui para o Mundial de Física, a princípio eu sei Física, parei de estudar Física por 6 meses, nesses 6 meses eu estudava Química direto, e fazia redação direto. Tá? Porque eu sabia que era o que eu era pior, né? E no vestibular, minha nota de Química foi maior que nota de Física, tá? Então, por isso que eu recomendo você fazer várias Olimpíadas, pelo menos no primeiro ano, né? Você não se hiper especializa muito cedo, desnecessariamente. No segundo ano você foca, né? Aí no terceiro ano você vê, tô indo pro internacional, aí você foca mais. Ou não, não deu. E aí então você começa a dar atenção pro vestibular, tá? Eu acho que isso aí é uma estratégia boa, tá? Que você nem se hiper especializa muito cedo, nem e você se dá a oportunidade de competir nessas Olimpíadas, né? O Jorge Luiz pergunta até que ponto é necessário se aprofundar em Olimpíadas de Matemática Olímpica, teoremas geométricos, etc., para as Olimpíadas de Física. Então, Jorge, eu acho que a relação entre a Olimpíada de Matemática e a Olimpíada de Física, eu acho que o principal seria geometria plana, né? Trigonometria, né? Então essas coisas de trigonometria e geometria plana são muito úteis para a física. E sempre que se eu tinha problemas nesses assuntos, por exemplo, ótica geométrica, né? Isso aí era bem tranquilo, porque eu fazia Olimpíada de Matemática, tá? Mas, em geral, são coisas bem distintas, tá? Deixa eu ver. O Rui pergunta se eu conheço os bandos Bergamatti. Sim, conheço. Um foi ouro, outro foi prata. Sim, conheço. O Thiago Bergamatti e o Thomas, né? Já conversei também com eles. Gente boa. Muito tranquilos. O Cauã, tô no primeiro ano, não sei se me garanto conseguir uma medalha esse ano e por isso vou tentar ir no segundo pra F. Cara, a princípio você tem que dar as caras, cara. Então é o seguinte, você acha que não dá pra pegar esse ano, por quê? O que falta estudar? Então começa a estudar esse negócio que você precisa, né?
Ah, se você não vai ser ouro e se você vai ser prata ou bronze, cara, tudo bem. Isso é o que menos importa. O que importa é que você, assim, pega o que você precisa aprender e você aprenda, tá? Então, as premiações, elas são motivadores para você se aprofundar nos seus estudos. Então, leve isso em mente, né? Que não é porque eu recebi umas mensagens às vezes que o cara assim, nossa, eu só quero competir em coisa séria, mundial e falou em vestibular e TI. Eu falei, cara, relaxa, tipo, não existe isso, né? Então, depende se você vai estar no nível de pegar uma medalha boa ou não, qual a cor da sua medalha, né? O importante é você dar o melhor de si e se desenvolvendo com a oportunidade que você tem, que é competir nessas Olimpíadas, tá? Até porque, assim, a Olimpíada não é, a sua vida não se orienta à Olimpíada. É importante falar isso, né? Até porque senão você fica sem norte depois, né? Então, vocês estão estudando para se tornarem mais capazes, mais competentes, né? Para ganhar um gosto por ciência, né? Para depois entrar numa faculdade de alto nível, né? Que vocês possam continuar se destacando, né? Seguir no início científico, fazer um mestrado, doutorado, né? Exercer, ocupar cargos, beneficiar pessoas, dar boas aulas, né? Então, uma coisa que é muito legal na matemática é que você tem vários olímpicos que hoje dão aula de Olimpíada, né? Então, criou uma comunidade, um ecossistema olímpico de matemática, né? Se a gente conseguir fazer isso na física daqui a uns anos, a gente vai estar muito bem, né? Então, deixa eu ver aqui, o que mais que tem? O Cauã, a grade seletiva é bem grande para mim, considero que vou começar esse ano, é muito grande mesmo. Estudar para a Olimpíada é punk. É meio que ver Física 1, Física 2, Física 3, Física 4 durante o segundo ano do ensino médio. É punk mesmo, tá? Então não tem muito... É coisa de doido mesmo, tá? Mas, sim, é um desafio. É claro que você não... É importante falar, gente, que você não aprende tudo de Física 1, Física 2, Física 3, Física 4 durante a Olimpíada. Mas você cria noções de todos esses assuntos, né? E aí você vê parte legal de tudo isso. Aí depois você vai formalizar nos épsilons e deltas das coisas, né? Você aprende a usar cálculo, mas você não precisa saber usar todos os teoremas, né? Então, é uma estratégia que eu gosto bastante. Deixa eu ver aqui. O Henrique está perguntando o que você fazia quando não conseguia resolver não conseguia resolver de maneira alguma uma questão. Cara, então, como eu falei, tem um problema aqui, o triângulo espacial. O problema de uma IFO e de uma Ibero. Cara, eu nem que eu tentei fazer ele, não consegui. Tentei fazer de novo, não consegui. Passei um dia todo fazendo, não consegui. Uma noite tentando, não consegui. Perguntei pro meu professor, ele tentou e não conseguiu. Perguntei pro outro, não conseguiu. Perguntei pro outro, não conseguiu. Fiquei procurando alguém que soubesse no meu colégio saber resolver aquele problema. Aí depois de 2 semanas, eu consegui fazer. E o meu professor conseguiu, de outro jeito. E, não sei, eram jeitos diferentes, né, parecidos. Mas, cara, não tem, cara. Tem hora exata que você precisa bater a cabeça na parede mesmo. Não tem segredo, não. Né? O Eudes, né? Além do conhecimento de si. O Eudes... Tem uma galera aí que tá sempre acompanhando a página do Instagram. Muito boa. O Eudes, o Gustavo, né? Muito bom, gente. Valeu. Além do conhecimento em si, o aluno desenvolve um comprometimento com os estudos. Cara, isso é muito verdade. Olimpíada, gente, se eu falar qual que foi o maior benefício que eu tive de Olimpíada, não foi minha medalha de prata na Mundial, não foi minhas viagens, tá? Foi aprender a estudar e, assim, me virar, né? Tomar desafio, pegar-se um problema que você não consegue fazer e você não esmorecer e você correr atrás dessa iniciativa, né? De você falar com o professor, falar com o outro, pesquisar, essa iniciativa assim, cara, eu posso aprender cálculo mesmo se não estiver na faculdade. E assim, parece que as pessoas acham que é mágica, né? Você está antes da faculdade, aí esse conhecimento é inatingível. Aí você entra na faculdade, vai fazer cálculo 1, aí sim você pode aprender cálculo, né? Isso não é assim que funciona. Você pode aprender coisas antes e depois do que normalmente se espera, né? Cada pessoa tem o seu desenvolvimento. E o importante da Olimpíada é que você tem uma pista e você pode correr, cara, na sua velocidade. Né? Tem gente que corre muito rápido? Tem. Mas você pode correr no que você
puder correr na sua velocidade, né? E aproveitar a corrida. O Cauã perguntou se vai ficar salvo, eu vou salvar e vou ver se eu consigo editar em algum grau e colocar no YouTube, tá? Então, a gente do Nog vai colocar no YouTube também, do Ótimo, site. beleza. Tá, Vai então ficar gravado. eles estão gravando também, né? Porque aí tem várias. Quem estiver treinando, pega aí as coisas que eu tô falando e tenta anotar, né? E assim, aprendam, principalmente nessa época de quarentena, a anotar sempre, né? Então, se você está só aqui assistindo o que eu tô falando, você está absorvendo muito pouco. Se você está anotando o que eu tô falando, você está absorvendo muito mais do que simplesmente quem está assistindo passivamente a palestra, tá? Sempre levando isso para os alunos. Isso é muito verdade, cara. Isso é o melhor que tem de Olimpíada. Eu acho que é essa gana que você tem e esse gosto por desafio, né? Pegar esse ritmo. Cara, você pega o Olímpico, que entra lá no Ito, o cara tá correndo muito, assim, né? Então, isso é muito bacana e você ter isso desde cedo é muito bom. Deixa eu ver o que mais aí estão falando. O Jorge está perguntando, o Jorge também é do pessoal que acompanha a página sempre. Depois que o Nato Brito pegaria seu livro, russos, peruanos ou indianos, tem alguma específica? Depende muito qual que é o seu foco, tá? E tudo depende, qual livro que eu pego? Cara, depende do seu foco, qual que é o seu objetivo, né? Então, OBF, eu acho que assim, se você fez um Renato Brito, fez um tópicos da física, pode pegar meu livro numa boa, junto com um pouco de estudo de cálculo numa boa também, né? O que eu acho que é bom pra vocês pegarem assim, começar pelo básico e ir subindo nível a nível, né? E caminhar sempre com o par, né? Teoria e exercício. Teoria e exercício, né? Deixa eu ver aqui o Wesley. O Panda é o Guilherme que comprou o nível olímpico. Tá indo, Guilherme. Professor, em mais comparação com livros como Morin, Griffiths, Blundell, continua sendo mais vantajoso focar em provas antigas? Então, Wesley, você tem que fazer tudo, tá? Então, assim, as dicas que você está falando, tipo, Morin, para mecânica é excelente e relatividade também. O Griffiths, tem um Griffiths muito bom de eletricidade e outro magnífico de eletromagnetismo, um Blundell termodinâmica, é muito bom, que eu recomendo que use junto com Moisés 2, tá? Mas, assim, tem que fazer tudo, cara. Isso aí não tem muito... tem que fazer tudo, aí você vê o que você consegue fazer. Então, tem que correr atrás, né? Tem o de quântica também. O de quântica é muito bom também e o de eletromagnética também é muito bom, né? Isso aí para os alunos de seletiva, né? Para quem está na universidade, já acho que pode pegar o Sakurai e tal, né? Depois você pega o bom Griffiths também, mas o Griffiths eu acho que é uma boa primeira pegada para a Olimpíada. Pode juntar também com o Iceberg, o Física Quântica também. Iceberg e Resnick, né? Então, isso aí dá um bom caldo aí. Lúcio, eu vou indo até você me mandar parar, cara, que eu sou professor, tranquilo. então assim, eu gosto de falar. Tranquilo. Então, a gente vai ter uma outra vídeo chamada às 8h30, então, se você quiser concluir, Tá bom. porque acho que o pessoal já fez. Eu acho Se você que. quiser perguntar mais alguma Acho que coisa, já teve várias perguntas, né? Hoje eu tô falando do Kleber Dal Machado, que é muito bom. Esse é punk. Esse aí tem o Griffiths bem aberto, né? É muito bom. Tem vários volumes e tal. Então, assim, gente, eu comecei falando um pouco sobre mim, falando sobre as competições, e aí a gente foi conversando um pouco, né? Sobre o que eu fazia, as dúvidas que vocês têm e tal. O que eu acho legal, assim, pra vocês é o seguinte, mensagem principal, né? Olhem pra mim, assim, e eu passei por essa estrada, assim, a Olimpíada me ajudou muito a me desenvolver, tá? Como ser humano, como físico nem se fala, né? Me ajudou muito no vestibular, a pesquisa que eu faço hoje em dia, muita coisa eu aprendi nas Olimpíadas, né? Me ajudou a ser um físico melhor, a ser um professor melhor também, né? Isso pode dar muito vocês ainda. Então vale a pena participar, né? Para crescer junto com isso, né? Entrevistas de emprego, eu sempre falei de Olimpíada, entrevistas de emprego de engenharia, eu falei de Olimpíada, né? Que foi uma coisa que me ajudou muito a crescer, né?
Como é que eu faço? Cara, começa metralhando tudo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e vê o que sai. Isso aí. Aí o que vai saindo, você vê que você tem mais afinidade, vai explorando e se afinando e se focando, né? E aproveita e se diverte, tá? Então, o cara que falou aqui, o colega dele faz 80 questões, e o cara não consegue fazer tudo isso, né? Cara, relaxa. Dá o seu melhor, né? Aproveita. Se você só tem tempo de ir para nacional, cara, vai na nacional e vai ser feliz, né? Tenta dar o teu melhor, tenta ganhar um ouro, né? E aproveita aí essa oportunidade que vocês têm de tentar dar o melhor de vocês para muito além da escola, né? Tenta. Se você tem apoio do colégio, ótimo. Se você não tem, cara, corre atrás. Né? Então corre atrás, convence algum professor, mostra a Olimpíada para eles, convence o colégio, o diretor a se inscrever e dar um gás, né? Que vale muito a pena e isso ajuda muito vocês, tá? Podem ter certeza. E eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu gostei bastante de conversar com vocês. E é isso aí, gente. Muito obrigado ao Noik pelo convite aí, participar e compartilhar um pouco da minha experiência com esse pessoal aí que está pilhado aí com a Olimpíada. Beleza, mano. Muito obrigado. A live foi sensacional. Tenho certeza que o pessoal gostou muito. E muito obrigado por ter aceitado o convite. Tá ok, valeu aí, gente. Muito obrigado aí. Boa noite a todo mundo. Boa noite, valeu. Até mais. Até mais.